população brasileira está envelhecendo rápido demais. Desde 2010, o número de pessoas acima dos 60 anos mais que dobrou no país. O fenômeno já era previsto pelos demógrafos, mas será que nessa mesma velocidade? E quais são os principais desafios que o envelhecimento da população impõe às famílias, aos governos e à sociedade como um todo? No programa Analisa de hoje, eu converso com a professora associada do Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, professora Luciana Correia Alves, que também é pesquisadora do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, da Unicamp. E também converso com a professora associada da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, Daniela Nunes. Ela é líder do Grupo de Pesquisa, Tecnologia e Cuidado no Envelhecimento. E eu sou Patrícia Lauretti, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação. O programa de hoje tem trabalhos técnicos de João Ricardo Boi. Bem-vindas ao programa Analisa, obrigada pela participação. Eu vou começar com uma pergunta, na verdade eu vou fazendo as perguntas e vocês sintam-se à vontade para responder, mas assim, esses dados do IBGE, né, que são do censo de 2022, que é o último censo, eles mostram esse rápido envelhecimento da população, né? A população 60 mais, ela chegou a 15,6%, e teve um aumento de 56% em relação a 2010. Esses dados surpreendem ou não? Vocês já estavam esperando por isso? Olá, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Bom, não é uma surpresa, né? Os demógrafos, conforme você mesmo disse, já vinham sinalizando desde lá do censo de 2000, né, para o fato de que o Brasil está experimentando aí um processo de envelhecimento populacional bastante rápido, considerando também que 2010 já tinha sinalizado uma porcentagem bastante grande, e agora, né, os dados do censo de 2022 vêm apenas reforçar, né, esse acelerado processo de envelhecimento da população. Eu acho que, considerando também que a gente teve um atraso de 2 anos no censo, que é uma coisa importante para ser ressaltado, que o censo deveria ter sido realizado em 2020, né, com todos os problemas da pandemia, ele acabou sendo adiado. Então, não é surpresa, não, a gente esperava mesmo um aumento da proporção bastante grande da população aí acima de 60 anos. Mas em relação, por exemplo, a outros países, né, países europeus, por exemplo, levaram décadas, né, para chegar nesse ponto, né, que o Brasil chegou em pouquíssimo tempo, né? Quer dizer, muito rápido mesmo. A gente está preparado para isso? Como é que a sociedade está recebendo, está vivenciando esse envelhecimento? Obrigada, Patrícia, pelo convite. Já cumprimento aqueles que nos assistem. Vou só reforçar, nós já sabíamos, né, desse ocorrido, né, dessa aceleração, né, do envelhecimento, mas nós temos muitos desafios, né? O nosso envelhecimento, por ser um país em desenvolvimento, ele acontece de forma muito rápida. As demandas, elas surgem. Então, por exemplo, nós temos várias demandas de saúde, demandas sociais, demandas econômicas, e isso tem sido um dos grandes desafios para enfrentar ou modificar e pensar em estratégias para promover um envelhecimento saudável. Então, nós temos várias políticas, né, que já vêm dando esse subsídio. Então, por exemplo, a gente teve no censo, já tinha estimativas que a nossa população em 2030 ela ia ficar muito próxima, né, de adultos e crianças, mas a partir disso várias políticas surgiram. Então, por exemplo, a gente tem a Política Nacional do Idoso, que é uma política, por exemplo, para dar subsídios de como esse indivíduo vai viver na sociedade, quais são os equipamentos sociais disponíveis para atender essa população idosa. A gente tem outras leis que permitem, por exemplo, recursos para aquelas pessoas idosas que não têm condições para manter suas necessidades básicas. Então, o governo ele tem um benefício de prestação continuada para amparar essas pessoas. E a gente também tem políticas
voltadas para a área de saúde. Uma delas é a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que tem como foco, né, garantir que esse envelhecimento tenha como um olhar para a capacidade funcional, que é a capacidade desse indivíduo cuidar de si, interagir ali no ambiente onde ele está, diferente daquele olhar biologicista voltado só para as condições crônicas. Então, amplia-se essa visão do envelhecimento. Uma coisa para se complementar, que eu acho que você, né, trouxe de uma forma muito importante na sua fala, é de que a grande diferença, né, do Brasil e outros países, né, em desenvolvimento é que, enquanto países como Europa levaram ali entre 100 e 120 anos e foram fazendo as suas transições de forma gradativa, o Brasil, assim, rapidamente, entre 30 e 40 anos, ele está fazendo a sua transição de uma forma muito acentuada. Então, enquanto os países em desenvolvimento tiveram tempo para ir se adaptando de uma forma gradual e paulatina, a gente tem que, né, quase que sambar para tentar resolver os problemas. Exatamente, né? A gente tem que mobilizar vários setores da sociedade e propor modificações para atender de uma forma muito rápida o que o processo de envelhecimento está nos impondo aí na sociedade. E é importante observar que não existe um tipo de envelhecimento, um tipo de população idosa, né? Existem, assim como existem várias infâncias, né? Você também não existe um retrato fechado do que é a população idosa no Brasil. Isso é muito variável de acordo com a região, de acordo com aspectos de desenvolvimento, sociais. Queria que vocês falassem um pouco sobre essas variáveis do envelhecimento no Brasil. Eu acho assim, uma coisa importante de se ressaltar é que o Brasil, ele é um país com uma extensão geográfica muito grande, e também um país com uma desigualdade muito importante, né? Embora a gente vai ter regiões muito desenvolvidas, outras regiões menos desenvolvidas, e a gente tem uma desigualdade também dentro dos estados. Né? Então, mesmo dentro de estados mais ricos, você tem também uma certa desigualdade, né? Então, você tem o processo de envelhecimento. Então, o Brasil tem transições, né? Tem várias transições demográficas dentro do país. Então, você vai ter regiões mais desenvolvidas, como a região sul e sudeste, que está no processo de transição demográfica mais avançado, em contrapartida, ou comparativamente, a região norte. Nem podemos falar de Nordeste, que a gente viu, né, os resultados do IBGE, que o Nordeste também está a passos largos, e Centro-Oeste também, que está muito próximo ali à região sul e sudeste. Olhando assim no aspecto individual, o envelhecimento ele é heterogêneo. Então, compreender essa heterogeneidade do envelhecimento, a complexidade de demandas e de necessidades que esse indivíduo requer, faz com que a gente também tenha essa dificuldade de enxergar. Às vezes a gente quer colocar todas as pessoas na mesma caixinha para fazer o atendimento. Estou trazendo um pouco no âmbito da saúde. Olha, tem que ser todos iguais para a gente seguir um padrão de atendimento. E assim, não é com a pessoa idosa. Porque cada um vai ter seu curso de vida, é diferente, pode ter pessoas com a mesma escolaridade, a mesma renda, mas ao longo do processo de envelhecer, que a gente envelhece não só quando completa 60 anos, a gente está envelhecendo. Então, quando completar os 60, é só um marco histórico ali da vida que vai sinalizar a velhice. Mas a gente tem que entender que aspectos individuais, sociais, familiares, isso tudo vai impactar na forma como o indivíduo envelhece, que vai repercutir, como a Luciana trouxe, no aspecto demográfico, como essa população vai se comportar. Então, se hoje um grupo tem um determinado tipo de cuidado, acesso aos serviços, acesso, por exemplo, à questão econômica e educacional, esse grupo ele vai envelhecer diferente do que um grupo que não teve acesso. Então, por exemplo, se a gente olhar o município de Campinas, a gente tem várias regiões, e essas regiões, elas também são diferentes entre si.
no processo de envelhecimento. Então, a gente tem que entender que esse envelhecimento ele ainda tem muita disparidade, porque quem tem muito acesso, quem tem mais, por exemplo, acesso a serviços de saúde, econômico, o envelhecimento é diferente. A expectativa de vida vai ser diferente. Achei interessante isso que você falou, que é a coisa a gente vai envelhecendo ao longo da vida, né? A gente não chega com 60 anos e envelhece, né? Porque geralmente é isso, né? Quando eu ficar, né? Mas quando eu for velho, né? Mas a gente já está. Você tem que ir se preparando, assim como a sociedade tem que se preparando, as pessoas, a família, todo mundo tem que estar se preparando para esse envelhecimento, né? E uma das grandes questões que emergem, assim, esse olhar, né, da sociedade, de como enxergar a velhice, por que a gente não prepara? Porque a gente tem um olhar muito para a vida adulta, que tem que trabalhar, e aí a gente tem aí várias percepções e cria estereótipos negativos do envelhecimento. Sim. E aí a gente precisa desmistificar essas imagens que foram criadas ao longo das gerações. Lógico que a velhice ela vai ter os lados positivos, vai ter os lados negativos, mas a gente tem que... É um processo que todos, espero eu, que vivamos. E a questão o envelhecimento, ele é quase um resultado de tudo aquilo que você acumula ao longo da sua vida, né? Desde o seu nascimento, né? Então, indivíduos que nascem em regiões mais vulneráveis em relação a indivíduos que nascem em regiões em famílias ou regiões mais desenvolvidas. Como você se alimenta, se você faz uma atividade física. Exatamente. Então, isso tudo te traz um benefício quando você olha para cima, né? Demógrafo tem olha muito a estrutura etária da população, como se fosse uma pirâmide mesmo, né? Então, quando você olha para cima, quando você chega lá em cima, você é o resultado de cada fase de ciclo de vida que você acumulou, né? Seja em questões tanto socioeconômicas quanto de aspectos saudáveis, né? De um estilo de vida mais saudável. Professora Luciana, as mulheres, elas são 55,7% da população idosa. Isso é um motivo de preocupação a mais? As mulheres, elas estão dentro de um grupo mais vulnerável, porque você tem mulheres no cuidado, né, na economia do cuidado, e mulheres que não serão assalariadas, não terão aposentadoria no futuro. Isso pode impactar bastante. Eu acho que uma coisa importante também se ressaltar, que é uma característica do envelhecimento populacional, é a feminização do envelhecimento, né? Você tem uma diferença importante de gênero, né? Várias questões de gênero que determinam aí uma maior mortalidade para os homens, né? Então, as mulheres vivem, acho que 7 anos a mais que os homens, em geral. Os homens morrem mais e mais cedo em relação às mulheres, eles saem daquilo que a gente chama de coorte mais cedo, e geralmente é uma mortalidade por doenças mais fatais, ao passo que as mulheres vivem mais, mas também experimentam condições crônicas de saúde, ou seja, elas passam mais tempo vivendo com algum tipo de doença crônica, né, como diabetes, hipertensão ou incapacidade funcional, enfim. Então, ela tem mais aquilo que a gente chama de morbidade, né? Então, elas vivem em piores condições de saúde do que os homens. Bom, e aí eu acho que isso, né, acho que a sua pergunta, né, principal, essa questão, né, de ser um grupo vulnerável, acho que é uma coisa importante se ressaltar no Brasil, é que o cuidado, a Daniela pode falar melhor, né, sobre isso, que é uma área bastante de atuação dela, mas o cuidado no Brasil ainda é algo realizado prioritariamente dentro das famílias e por mulheres. Sim. Né? Então, isso desencadeia também uma sobrecarga grande, né, porque, tendo em vista esse cenário que as mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres ainda dividem jornadas importantes, né, que a gente fala da segunda jornada,
que é quando ela chega em casa, as atribuições relacionadas ao cuidado da casa, dos filhos e da família, ela ainda precisa se deparar com esse novo desafio, que é o cuidado com os pais, né? Os pais idosos e, muitas vezes, com algum tipo de doença crônica e dependência. E você tem idosos cuidando de idosos, né? Sim. Hoje, o que tem se observado? A mulher ela está nessa atividade de cuidar, e normalmente é a filha que está em processo de envelhecimento, tem em torno aí de 50 anos, cuidando de pais mais longevos, com algumas dificuldades, e isso vai repercutir, né, em várias condições sociais, mentais. É uma mulher que às vezes vai estar mais sobrecarregada e às vezes não vai ter apoio. Então, assim, o que nós temos de mais de desafio é olhar também para a pessoa que cuida. Hoje este ano, nós tivemos um grande avanço, foi instituído um grupo de trabalho para se pensar numa política de cuidados. Então, essa política de cuidados é trazer assim, à tona que existe uma necessidade, existe um grupo que tem essa, às vezes é tripla função, né, de cuida dos pais, trabalha fora e ainda tem que cuidar de netos e filhos. Então, essa é uma sobrecarga muito grande. E na política de cuidados, então, já vem trabalhando assim, qualquer pessoa que cuida de outra, que depende de algum auxílio nas suas atividades do dia a dia, já é um cuidador. E aí o cuidador ele pode ser aquele que é familiar ou não. E aí, o que a gente observa? Na prática, 90% ainda do cuidado ainda é delegado para a mulher. Tem uma questão social por trás, porque a mulher é ela que gera o filho, é ela que cuida, é ela que vai cuidar do marido, e aquele estigma de cuidado da mulher vai passando de geração em geração. E, às vezes, o cuidar ele não é algo que talvez ele vai ser eleito ali, porque ele foi querer. Não, às vezes ele é imposto. Porque a família, às vezes, tem essa carga. Por não ter uma rede de apoio social, uma rede de apoio de serviços, né, comunitários, o primeiro cargo vai para a família. E, às vezes, tem famílias que não têm estrutura para isso. E a gente enfrenta um grande desafio na mudança estrutural da família. Antigamente, nós tínhamos famílias numerosas. Hoje, a família já é mais nuclear, com um número menor de filhos. E isso vai impactar no cuidado. Então, se não tem quem cuida, se, por exemplo, é uma pessoa que não tem ou não tem um bom vínculo, quem vai cuidar? Aí a gente vai ter que pensar em serviços que amparem isso. A gente tem serviços que podem amparar, mas ainda é insuficiente para as demandas das pessoas. Públicos, eu acho que muito pouco, né? Você tem, não sei quais são os equipamentos que você tem de amparo, né? Sim. Mas, assim, esse serviço de cuidado profissional geralmente é bastante caro, né? Bastante dos serviços sociais, inacessível. A gente tem as instituições de longa permanência, e aí tem várias categorias, dependendo do nível de dependência da pessoa idosa. Então, por exemplo, em Campinas, não tem uma instituição de longa permanência pública, mas o município, ele compra, são as filantrópicas. O município ele tem algumas vagas nas instituições filantrópicas que o indivíduo são convênios. Na filantrópica, o idoso ele paga 75% do seu salário, mas tem todo um critério, não é qualquer tipo de idoso. Ele paga 75% e para usufruir desse serviço. E tem as particulares, que aí tem de vários valores. Além das instituições, que aí, no caso, por exemplo, de um indivíduo que tem mais dependência, a gente tem que ter outros serviços. Então, por exemplo, a gente tem aqui no município de Campinas o Centro de Referência da Pessoa Idosa, que, às vezes, é uma demanda que a atenção primária não consegue abarcar, e aí precisa de um apoio mais especializado, aí encaminhado esse indivíduo para o centro de referência. A gente precisa, por exemplo, de centro-dias, que são equipamentos sociais, que a pessoa idosa ela vai lá para o serviço e vai fazer algumas atividades sociais, laborais, e pelo menos para ter uma atividade. Então, não é só pensar em serviços de saúde. A gente tem que pensar, por exemplo, na rede que vai atender essa pessoa idosa. E aí a gente tem a rede de saúde social, tem que estar interligada, não tem como a gente trabalhar de forma desconectada.
Professora Luciana, a gente estava comentando essa questão do papel da mulher, o que traz uma questão que, assim, quando a gente olha para o envelhecimento, a gente também tem que olhar que existem menos crianças nascendo. Né? A população está ficando mais idosa porque existem menos crianças, a gente tem menos crianças nascendo. Né? Eu queria que você falasse do ponto de vista demográfico, qual que é o impacto disso, né? As crianças, existe isso tem relação também com essa questão das mulheres, do papel das mulheres. As mulheres estão deixando de ter filhos, elas estão optando por deixar de ter filhos. Elas continuam, né, realizando a sua fecundidade. A gente tem um outro padrão, né, vamos chamar assim. As mulheres, elas, a gente teve uma grande mudança de gênero, né, aí ao longo desde a partir de 1960, a gente teve muitas conquistas, né, femininas, né, direitos reprodutivos, políticas voltadas para que as mulheres pudessem, o empoderamento das mulheres, né, que veio desde o movimento feminista, mas que deu às mulheres, sobretudo, aquela autonomia de dizer assim, olha, eu vou fazer a minha fecundidade, mas eu vou estabelecer quando eu vou querer fazer a minha fecundidade. Eu quero estudar, eu quero ir para o mercado de trabalho. Então, toda essa mudança de gênero e empoderamento feminino, associado também a algumas disseminação de métodos contraceptivos, né, que foi muito maior a partir de 1960, com a difusão aí da pílula, né, anticoncepcional. Sim. Então, isso deu maior autonomia das mulheres de dividirem a sua sexualidade da sua reprodução, né? Então, elas tiveram essa oportunidade. Então, isso acabou fazendo que, naturalmente, existisse uma redução, né, do número de filhos. Então, assim, se você pensar que, ao longo de todo o período reprodutivo, na década de 1920, 1930, 1940, as mulheres, elas tinham todo o seu período reprodutivo sem controle, sem muitas opções, escolhas de adiamento. Então, você tinha, né, ali, desde da primeira menstruação até a última, a possibilidade de ter filho, que ampliava bastante. Na medida que foi, né, evoluindo, teve essa mudança de gênero e todas essas conquistas que eu acabei de mencionar, as mulheres fazem a sua fecundidade, mas elas têm elas adiam. Né? Então, geralmente, ela vai... pensando em níveis populacionais, em termos populacionais, obviamente, você vai ter exceções na população, você vai continuar tendo meninas jovens tendo filho, com bastante... em muita quantidade, mas pensando em termos populacionais, o que a gente vê? Não, eu vou estudar primeiro, eu vou entrar no mercado de trabalho, eu vou criar um nível socioeconômico maior, e aí sim eu vou ter filhos. Sim. Então, acaba que você reduz esse período e, naturalmente, você joga mais para o, né, digamos, metade para o final do seu período reprodutivo. Um período menor fértil. Isso. Né? Então, acho que vai nessa direção. Eu acho que outro impacto por essa redução, por exemplo, do número de nascimentos, ele vai impactar também quem vai cuidar das gerações mais próximas, né, mais longevas. Então, por exemplo, se diminuir muito a taxa de natalidade, isso vai repercutir em quem serão os cuidadores das pessoas que estão velhas. Então, por isso que a gente tem que ter esse arcabouço, não só familiar, mas também um arcabouço social e comunitário para a gente garantir que a gente fala da sustentabilidade do cuidado. Hoje a gente está vivendo uma crise do cuidado. O que é essa crise do cuidado? Essa mudança na estrutura familiar, a estrutura, por exemplo, de profissionais capacitados para atender essa população e ineficiência ou insuficiência de equipamentos e serviços de saúde sociais para atender a população idosa. Então, tem alguns países, por exemplo, da Europa, Japão, que estimulam a natalidade, financia, por exemplo, dá um auxílio para o casal ter filhos e manter essa criança até os 18 anos. Ou, às vezes, dá incentivo para as pessoas migrarem para o país para cuidar das pessoas mais velhas.
E aí eu sempre eu fico questionando, quem que nós vamos chamar para cuidar da gente? Quem será meu cuidador, por exemplo? Eu sempre falo para os meus alunos, eu sou egoísta, eu estou ensinando vocês a cuidar bem da pessoa idosa, porque provavelmente são eles que vão cuidar de mim, né? Pela estrutura, pela rotina. Então, assim, a gente tem que pensar hoje para gerações futuras que estarão velhas. Uhum. Inclusive, essa é a década do envelhecimento saudável, né? Que a gente estava comentando antes do início da entrevista, né? São 4 eixos. Isso. Vocês querem destacar um pouquinho? Eu acho que a década do envelhecimento saudável, assim, com o envelhecimento populacional, ele se abre em 2 vertentes, né? A questão da garantia dos direitos da população idosa, e isso envolve todos os nossos sistemas aí de seguridade social, de proteção e seguridade social, né? Que eu acho que é importante ressaltar, né? Também que muito se discute a questão da previdência, reformas, né? Que eu acho que isso é um tema que, né, é amplo, tem muita coisa para ser discutida, não vou entrar no mérito aqui. E a outra questão é a agenda que se abre do envelhecimento ativo, né? Porque você precisa garantir que esse indivíduo idoso está vivendo, você tem um aumento da proporção de população idosa e que, além de tudo, está vivendo mais. Mas, então, é interessante que esses anos adicionais de vida conquistados, eles sejam vividos em condições de saúde plena, né? Porque, se não for em termos de condições plenas, assim, porque daí a pessoa se mantém mais ativa, ela pode continuar fazendo as suas atividades, se quiser continuar no mercado de trabalho, isso é possível, né? Então, ela vai adiando cada vez mais períodos com maior debilidade física, incapacidade funcional, que gera muitos impactos, tanto no sistema de saúde, quanto nessa questão toda que a gente já discutiu de cuidado, né? Isolamento, dependência da família. Né? E acho que a década do envelhecimento saudável ela vem muito para enfatizar isso, né? Os 4 pilares, né? Manter esses indivíduos o máximo possível com as suas capacidades físicas, né? Ativos. Tem a questão lá do etarismo, né, Daniela? Que, na verdade, a década ela é uma estratégia na tentativa de implementar uma política, que é a política do envelhecimento saudável, que é para garantir quais são as formas, é um direcionamento para que os países tentem implementar, né, algumas ações. Então, no envelhecimento saudável, o que espera-se, né, que a pessoa, só reforçando o que a Luciana trouxe, é que essa pessoa ela mantenha a sua capacidade intrínseca, aí, olhando no nível individual, é a cognição, a mobilidade, a capacidade visual, a capacidade auditiva, a questão psicológica, a questão alimentar do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, essa capacidade dele, ele consegue, por exemplo, ter uma boa funcionalidade ali no seu meio, e garantindo que ele viva mas com melhor qualidade. E aí, assim, a década ela vem como assim, vamos propor alguns tópicos para que nós consigamos atingir esse envelhecimento saudável. Mas, primeiramente, para atingir a população tem um envelhecimento saudável, a gente tem que mudar a forma como a sociedade vê, como a sociedade pensa e como a sociedade age frente ao envelhecimento, que aí entra a sensibilização do idadismo. Então, aqui é promover capacitação da comunidade, né, em relação a como ele vê a velhice, trabalhar a questão da aceitação, né, da própria pessoa sobre a sua próprio envelhecimento, a como o profissional vai agir com essa pessoa ou como a família age. Então, precisa sensibilizar. E também ter ações que aproximem as gerações. Porque quando eu aproximo as gerações, crianças, adolescentes, com o envelhecimento, não naquela perspectiva sempre negativa, vai abrindo os olhos de como essa pessoa vai se enxergar no seu processo de velhice.
Outra questão também do foco da década do envelhecimento saudável é criar comunidades que sejam acessíveis à pessoa idosa. Então, por exemplo, locais, por exemplo, que na Unicamp a gente agora tem um grupo que vai trabalhar para ter o selo do hospital amigo da pessoa idosa. Então, assim, tem que ter estrutura dentro do hospital para eu garantir que esse idoso seja bem cuidado, essa família seja bem cuidada, e esse profissional que atende essa pessoa também tenha capacitação. Então, é um conjunto de fatores que vai auxiliando para ter essa década. A outra questão também é olhar para a questão do idoso não numa perspectiva de doenças. O idoso é muito mais além da doença. Então, a gente tem um dos focos, olhar para esse idoso de uma forma multidimensional, de uma forma integrada, olhar para todas as suas condições, né, físicas, sociais, que vai impactar no próprio processo do envelhecimento. Então, nós temos agora a própria Organização Mundial de Saúde, ela propôs uma atenção integrada à pessoa idosa na atenção primária, que é o ordenador dos serviços de saúde. Então, assim, como profissional pode atender essa pessoa idosa? Então, tem que ser capacitada. Então, uma das coisas que eu tenho feito, eu estou com um projeto de extensão que a gente vai capacitar os profissionais do centro de saúde, na perspectiva de olhar para aquela velhice de uma forma ampla, para além daquelas debilidades do idoso. E um outro tópico também da questão da década do envelhecimento saudável é promover ou estabelecer serviços de cuidados de longa duração. Ter outras possibilidades de serviços para também atender essa população idosa. Não só cuidar. O que seriam os serviços de cuidados de longa duração? Um serviço de referência do idoso, serviços especializados, ou outra, hospital dia, centro dia, mas em quantidade que consiga, por exemplo, abarcar essa pessoa idosa, que não seja algo pontual, mas sim que seja ao longo do processo de envelhecimento. Ou seja, esses dados, né, do IBGE, eles mostram, quer dizer, a população está envelhecendo bastante rápido, e isso é um clique, quer dizer, para a gente virar essa chave e começar a entender, então, o envelhecimento de outra forma. Seria isso, quer dizer, é uma oportunidade que a gente... Né, acho que mais que tudo, assim, da gente ficar discutindo, acho que é entender isso, essa possibilidade da gente começar a enxergar, né, e a necessidade, principalmente, de começar a enxergar o envelhecimento de outra forma. E até porque é um processo, ele faz parte da vida, assim como as pessoas nascem, crescem, amadurecem, envelhecem e morrem, né? Então, a gente não pode tratar nenhuma dessas fases como algo que seja tão discrepante do restante. Tem que ser uma coisa natural, tem que ser um processo natural. E, para que isso seja natural, a gente tem que estar familiarizado, a gente tem que estar engajado em todos os aspectos que a questão do envelhecer trazem para a gente. Talvez tudo que é muito novo, né? Acho que talvez a sociedade se assuste bastante porque é algo novo, mas que não é tão novo, né? Então, a gente tem várias áreas do conhecimento que já se dedicam a essa questão especificamente. O que falta é a gente incorporar que é um processo, todos nós vamos passar por ele, e a gente tem que passar por ele com essa estrutura, né? Com esse viver de uma forma melhor possível, né? Com saúde, com autonomia, né? Então, a gente vê muitos idosos viajando, idosos saindo, tendo uma rede social, né, com visita a amigos, mas se você tem, por outro lado, indivíduos que não vão ter, mas que ele tenha outros aspectos que também lhe dê esse processo que seja de uma forma natural. Né, que a gente aprenda a viver com todas as implicações que o envelhecimento traz, mas que ele não seja visto como um problema, mas como algo que a gente tem que passar por ele. Quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que só reforça o primeiro eixo do envelhecimento saudável, é mudar a forma como a gente vê, sente e age frente à velhice. Eu acho que à medida que a sociedade olhar com outros olhos, como um processo que tem seus desafios, como qualquer outra etapa da vida, não vai trazer
essa indignação, o que eu faço agora, né, frente a esses dados. Mas sim começar a pensar no seu próprio envelhecimento, como a pessoa quer envelhecer. Não pensar nisso quando completar 60, mas pensar a partir de hoje. Obrigada. Eu agradeço a conversa de hoje com a professora Luciana Correia Alves, pesquisadora do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó da Unicamp, e com a professora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, Daniela Nunes. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. Fique com a gente nos canais YouTube, TV Unicamp, os canais oficiais da Unicamp, Instagram, Portal Unicamp, e a gente se vê no próximo programa.